Divisão com decimais. Número 1. A sinalização de uma rodovia de 639 quilômetros e 66 será refeita e a tarefa de pintar as faixas do asfalto será dividida igualmente entre 3 equipes. Quantos quilômetros cada equipe vai pintar? Então nós temos aqui 639 quilômetros e 66,66. E vão ser divididas para pintar em 3 equipes. Se vai ser dividida, então vamos fazer a divisão. Repare no seu livro que ela já tem a divisão feita. E repare que ela está aí. Centena, dezena, unidade. Tem a vírgula. Lembra, antes da vírgula é o número inteiro, 639 quilômetros. Né? Só para lembrar que 1 quilômetro é referente a 1000 metros, tá bom? Depois da vírgula são os números decimais, ó, décimos, centésimos. Vou dividir por 3. Mesmo com a vírgula, o processo da divisão é o mesmo. Ó, repare lá. Começo pela ordem maior, que é a centena. 6 centenas dividido por 3 vai dar 2 centenas. 3 vezes 2, 6. 6 tira 6 igual a 0. Abaixo 3 dezenas. 3 dezenas vou dividir, repartir para 3 pessoas. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Coloco 3. 3 tira 3, 0. Abaixo a unidade 9. Vou repartir para 3 pessoas. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 0. Abaixa os décimos. Tá vendo? Aqui não é o D de dezena, aqui é o D de décimo, porque tem a vírgula depois da vírgula, que é menor que o inteiro. Abaixou o décimo, que é 6. O processo é o mesmo. Abaixei, eu tenho que repartir. 6, reparto, divido por 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. 6. Então, coloco 6, faço conta de menos para ver quanto sobra. Sobrou 0. Aí, abaixo os centésimos, né? Abaixo o centésimo, que também é 6. 6 dividido por 3 vai dar 2 também, olha lá. 2. 2 vezes 3, 6. Faço a conta de menos para ver quanto sobra 0. A hora que eu termino de fazer a divisão, terminei a conta, eu vou colocar a vírgula, olha só. Quantas casas tem depois da vírgula? No número 639 inteiros e 66 centésimos. 2 casas depois da vírgula, certo? Vírgula, 2 casas. Então, no resultado, também tem que ter 2 casas depois da vírgula. Então, 1, 2. Por isso, a vírgula está aqui. Vamos ver o que ele está pedindo para fazer aqui ao lado. Dividimos as 6 centenas por 3. Obtemos, se eu dividir 6 por 3, 6 por 3, 6 dividido por 3 vai ficar 2. 2 centenas e restou 0 centena. Aqui só está mostrando o que foi feito na conta. Ao lado. Dividimos as 3 dezenas por 3. Obtemos 1 dezena e restou 0 dezena. Dividimos as 9 unidades por 3. Obtemos 3, 9 dividido por 3, nós vamos obter 3 unidades e vai restar 0 unidade. Acabamos de dividir a parte inteira e coloca a vírgula no quociente. O quociente é o resultado. Tá vendo? Colocamos a vírgula. Dividimos os 6 décimos por 3. Obtemos 2 décimos e restou 0 décimos. Dividimos os 6 centésimos por 3. Obtemos 2 centésimos e restou 0 centésimo. Então, você vai preencher aqui apenas aquilo que já foi feito na conta. Cada equipe vai pintar quanta parte? Quanto que deu a conta? 213 inteiros, né? E 22 quilômetros cada equipe. Número 2. Calcule o quociente das divisões abaixo
usando o algoritmo usual. O algoritmo usual é aquilo que nós fazemos a conta de divisão. Então nós temos aí 48,6 e eu vou dividir por 6. Então você vai fazer a conta, pode fazer aí mesmo no livro que tem espaço. Ó. E aí para fazer a conta, vamos lá. Nós temos o que aqui? Lembre que é o inteiro. Então eu tenho aqui a unidade e a dezena, que é o inteiro. Unidade e a dezena. E esse, professor? Esse é o décimo. Eu vou fazer até o décimo pequenininho, porque é depois da vírgula. E como que a gente faz a divisão? Normal, começo pela ordem maior, que é a dezena nesse caso. 4. Dá para repartir para 6 pessoas? Não, né? Eu tenho 4. 4 o quê? Sempre pense assim, ó. O que está fora da chave é o que eu tenho. Seja bala, seja o que for. E o que está dentro da chave, pense que sempre são pessoas. Então você vai pensar, vou pegar 4, vamos por 4 balas e vou repartir para 6 pessoas. É possível isso? Não, só tenho 4, não dá para repartir para 6. Então você sempre vai pedir ajuda, né? E aí nós temos, qual que é, aqui é o vizinho? A unidade, só tem a unidade ali. Então eu faço o ganchinho da ajuda. Então ficou o número 48. Então agora eu tenho 48 balas. 48 balas eu posso repartir para 6 pessoas? Posso. Ok. Então, se eu pegar 48 balas e repartir para 6 pessoas, lembre que as pessoas que estão aqui sempre vai poder pegar de 1 a 9. Nunca pode pegar mais de 10. Mais de 9, né? Então, 6 vezes de 1 a 9, 6 vezes quanto que dá 48? Aí é a tabuada do 6. Não sabe a tabuada do 6? Faz a tabuada do 6 aí no caderno, tá bom? 6 vezes que número vai dar 48? Não sabe a tabuada? Então olha só a tabuada. Então 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 7, 42, 6 vezes 8, 48. Opa! Achamos o 48. Então vamos colocar aqui, né, ó. Então, 6 vezes 8, quanto é? 48. Então, vamos colocar... Faça a subtração para ver quanto sobra. Né? Subtração para ver quanto sobra. Então, eu faço lá. 8 tirar 8, 0. 4 tirar 4, 0. Acabou a conta? Não, ó. Ficou aqui o décimo. Então, você tem que arrumar, abaixar esse décimo. Contenho ainda décimo. Então, vamos abaixar o décimo. Quando eu abaixo, eu tenho que repartir. Abaixei 6, vou repartir para 6. Se eu tenho 6 e vou repartir para 6, quantas cada um vai ficar? 1, né, gente? 1. Então, 6 vezes 1, quanto que é 6 vezes 1? 6. Faço 6 para ver quanto sobra. 0, não sobrou nada. Então ficou aqui 81. Ficou 81, será? Não, por quê? Porque tem vírgula, olha aqui, 48 inteiros. Então pensa, se eu pegar 48 salgadinhos aí, 48 balas inteiras e mais 6 décimos de uma bala, e dividir para 6 pessoas, cada um vai receber 81 balas? Não. Quantas casas tem depois da vírgula aqui? 1. Então eu preciso colocar a resposta com vírgula, que também é uma casa depois da vírgula. Então, 48 inteiros e 6 décimos dividido por 6, então cada um vai receber 8 inteiros e 1 décimo. Letra B. 3 inteiros e 69 centésimos dividido por 3. Vamos lá colocar... Unidade, só tem uma unidade, ó. É um inteiro, unidade que vale 1 inteiro. Depois eu tenho o décimo e eu tenho os centésimos. Então vamos começar pela ordem maior. Qual é a ordem maior aqui? A unidade, que vale 1 inteiro. Então eu começo por lá. 3. Dá para repartir para 3 pessoas? Dá, tenho 3, posso repartir para 3. Se eu repartir 3 para 3 pessoas, cada pessoa vai ganhar 1. Então, 3 vezes 1, 3.
Faço sinal de menos para ver quanto sobra. 3 tira 3, fica 0. Abaixo os décimos. É isso? Abaixo os décimos. Que décimos tem lá? 6. Quando eu abaixo, eu tenho que repartir. Então, eu tenho 6. 6, dá para repartir para 3 pessoas? Dá. 6. Se eu tiver 6 e vou repartir para 3 pessoas, cada pessoa vai receber 2. Vai receber 2. Deixa eu colocar uma outra cor aqui, né? Vai receber 2. Então, aí vamos fazer 3 vezes 2. Vai dar quanto? 3 vezes 2, 6. Então, coloco 6 para ver quanto, faz a subtração para ver quanto sobra. Acabou a conta? Não, ainda tem aqui para descer os centésimos. Então, você desce os centésimos. Aonde você desce os centésimos? Sempre junto com o resto. Sempre quando você desce o número, é junto com o resto, né? O que está sobrando lá. Está sobrando o que aqui? 0. Então, eu vou descer o 9. Desci, tenho que repartir, ó. 9. Vou repartir para 3 pessoas. Cada pessoa vai receber 3. Ou vai lá na tabuada do 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Olha a importância de saber a tabuada de cor, gente. 3 vezes 3, 9. Então, eu coloco 9 embaixo do 9. Faço a conta de menos para ver quanto sobra. Acabou a conta? Acabou a conta. Porém, professor, são números decimais. E o resultado, então, tem que ser decimal também. Para eu saber onde eu coloco a vírgula, o que eu faço? Olho lá, vejo quantas casinhas tem depois da vírgula. 1, 2, não é isso? Centésimo. 1, 2, 1, 2. Então, o resultado também tem que ter 2 casinhas depois da vírgula. Então, vai ficar, 1 inteiro e 23 centésimos. Letra C. Letra C eu tenho 266 inteiros e 84 centésimos. Então, vamos colocar lá. Unidade, dezena, centena. E aqui, décimo, centésimo. E eu vou dividir por 2. Então, o processo é o mesmo. Começa pela ordem maior, que no caso aqui é o 2. 2 dá para dividir por 2? Dá. Tenho 2 balas, vou dividir para 2 pessoas. Cada pessoa vai receber 1 bala. 2 vezes 1, 2. Coloco lá embaixo do 2, vejo quanto sobra. Sinal de menos, né? Sobra 0. Eu vou descer a dezena. A dezena é o 6. Aí a divisão, faço a mesma pergunta. Desci, tenho que dividir. 6. Dá para dividir para 2 pessoas? Dá. Se eu tenho 6 balas e vou repartir para 2 pessoas, quantas balas cada pessoa vai ficar recebendo? 3, né? 2 vezes 3, 6. Então, 3. 3. 2 vezes 3 dá 6. Então, 6. Deixa eu colocar, né, a corzinha, senão mistura. 6. 2 vezes 3, 6. Sinal de menos para ver quanto sobra. 6 tira 6, 0. Ok? Aí eu vou e vai baixar unidade. Olha lá, o que tem na unidade? 6 também. Então, abaixei a unidade, abaixei a unidade. Se eu abaixei, eu tenho que repartir. 6, dá para repartir por 2? Dá. Se eu tenho 6 balas e vou repartir para 2 pessoas, cada pessoa vai receber 3. 3 também, né? E aí, 2 vezes 3, 6. 6, então coloco 6, faço a subtração para ver quanto sobra. Acabou a conta? Não, tem os décimos, ó. Que número que eu tenho no décimo? 8. Então eu vou baixar o 8. Abaixa junto com o resto. 8. Abaixei, eu tenho que repartir. 8 dá para dividir para 2 pessoas? Dá. Se eu tenho 8 e vou repartir para 2, quantos cada um vai receber? 4. 4? Como que eu sei que é 4? Porque 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 4 dá 8? 2 vezes 4, 8. Então, vamos colocar o 8, né? Sinal de menos. 8 tira 8, 0. Acabou a conta? Não. Por que não acabou a conta? Porque ainda tem os centésimos para eu repartir.
Então, abaixo o centésimo. Onde eu vou repartir, abaixar o centésimo? Junto com o resto. Qual é o número do centésimo? 4. Eu abaixei, eu tenho que repartir. 4. 4. Dá para dividir por 2? 4. Dá para dividir por 2. Se eu tenho 4 balas e vou repartir para 2 pessoas, cada pessoa vai ficar com 2 balas. Então, coloco o número 2 lá. Opa. 2 balas. Faz o 2 certinho aí, que aqui não tem mais espaço. 2 balas. E 2 vezes 2, 4. Então, coloco 4. 4 tirar 4, 0. Acabou a conta? Agora acabou. Por quê? Porque não tem mais casinha para eu baixar, não tem mais número. Pronto, mas aqui eu tenho um número enorme aí, ó. 13.342. Mas é decimal, então não pode ser 13.000. Quantas casas tem depois da vírgula? 2. Então aqui não, o resultado também tem que ter 2 casas depois da vírgula. Então vai ficar 133,42.